Bom dia, novamente. Vamos dar início à 338ª sessão ordinária da CEP, Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão. Justificativas de ausência. Conselheira Graça Maria Navarro, com compromissos anteriormente agendados, sendo substituída pelo conselheiro João Marcos Romano. Conselheiro Orival Andries Júnior está sendo substituído pelo conselheiro Edson Tomás. E a conselheira Fátima Évora está em um congresso, sendo substituída pelo conselheiro Ronaldo Pili. Queria colocar para aprovação a ata da reunião ordinária anterior, realizada em 14 de agosto de 2018. Algum comentário? Sugestão? Favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Três abstenções. Votos. Vou colocar aqui então aprovada a ata. A ordem do dia. A ordem do dia. Não temos destaque da mesa. Algum destaque? Pois não. Os itens 15 e 16 em bloco. Itens 15 e 16 em bloco? Calendário. Pois não? Gostaria de solicitar destaque do item 76. 76? Isso. Mais algum? Não havendo nenhum outro item, coloco em votação os itens não destacados. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem, abstenções. Demais itens aprovados. Pois não, Rodolfo. Itens 15 e 16 em bloco. Eu queria tecer um comentário em particular sobre os calendários nossos de graduação e pós-graduação. A gente tem um período conhecido como desistência de matrícula lá pelo meio do semestre, geralmente depois de 2 meses do início. E ao longo do tempo a gente tem notado que isso se reflete de certa forma prejudicial para os próprios alunos que ao se dedicarem bastante às atividades, em algum momento desistem, e a gente nota que isso reflete em certos momentos em um problema de compromisso. E, por outro lado, também prejudica a alocação de recursos para eles. A gente trabalhar com turmas que você aloca disciplinas de laboratório, onde tem limitação de vagas, e no meio do semestre você começa a encontrar laboratórios, infraestrutura subutilizada por causa de uma grande desistência. Então a gente tem trabalhado, por um lado, na questão de conscientização, mas eu acredito que um outro esforço que a universidade deve fazer é também puxar esses prazos um pouco mais cedo. Certo? Eu não gostaria de colocar uma proposta aqui agora, eu gostaria de deixar essa mensagem para que seja pensado para os calendários futuros, mas 2 meses para você descobrir que disciplina é essa, num semestre que não chegam aos 4 meses, é um prazo muito longo, certo? Então a gente tem muitas atividades didáticas ali que são subaproveitadas por alunos que desistem, que têm que começar novamente tudo de novo no próximo semestre, certo? Então esse é o meu comentário mais geral. Eu gostaria que isso fosse levado em consideração para os próximos calendários, tanto pela graduação quanto pela pós-graduação. Obrigado. Obrigado. Rodolfo, algum comentário sobre isso? Então será levado em consideração. Agradecemos aí o comentário. Vamos votar os calendários. Favoráveis aos calendários apresentados, por favor, permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções? Aprovados. Item 76. Pois não. Inicialmente, bom dia a todos e todas. O item referido ele trata de um recurso interposto por um estudante do IMEC,
estudante da estatística. Anexo aos documentos consta toda a histórica, a trajetória desse estudante e todas as questões e condições que levaram ele para a condição de desligamento. No caso, o seu desligamento ele foi por integralização excedida por projeção. Então, consta todos os documentos referentes a outras instâncias recursais e afins. É uma contextualização geral. Esse estudante ele é um aluno de 2012, a sua integralização excederia no final do ano passado, e ele foi desligado por projeção no primeiro semestre de 2017. Faltaria até aquele momento um semestre para que ele concluísse o curso, por conta de questão de oferecimento de disciplinas e afins. Ele passou, como muitos passam, por adversidades, só que essas adversidades foram bastante significativas no sentido do rendimento e possibilidade de vivência acadêmica. Então, em 2012, já nesse ano, o seu pai foi desligado do seu serviço, era funcionário público, foi desligado por alegação de justa causa, retornando 3 anos depois, por ação judicial. Só que nesses 3 anos, que já foram os 3 primeiros anos de curso desse estudante, então ele passou por essa debilidade econômica. Então, entrou na universidade, o pai ficou desempregado, ele era o seu único mantenedor financeiro, e isso já gerou um abalo, que se repercutiu durante um tempo, 1 ano e meio depois apenas que ele conseguiu auxílios estudantis, né, no caso bolsas, auxílio moradia e demais. E após, então, findada essa questão solução do problema do seu pai, ele passou por outro advento, que foi a questão de um acidente, que também impossibilitou e atrapalhou um pouco o desenvolvimento acadêmico, tudo listado no documento, anexo a essa pauta. A questão o discente, no estado atual, ele apresenta um CP de 0,93, ou seja, ele está, de fato, numa fase final do curso, faltam apenas 3 disciplinas para que ele consiga concluir seu curso. Então, e já foi nesse caminho, nessa trajetória, pendado muitos investimentos, né? Tanto de sua família, em momentos de adversidade, que é o caso do desemprego, como da própria universidade, por meio de bolsas, o auxílio moradia, que se estendeu por um prazo de, no mínimo, 1 ano para o mesmo. Então, considerado esse contexto, o que eu gostaria de solicitar seria uma análise, não apenas do caráter emocional, porque nós estamos aqui para uma análise pessoalizada, né? Mas sim uma análise desse contexto todo que envolveu esse estudante, e que levou a uma adversidade, resultado no final do curso no estourar desse tempo de integralização, mas também não é algo, não apenas questão de atipicidade e afins, mas também não é algo extenuante. Ele não precisa de mais uma graduação, ele não precisa de mais 4 anos, ele precisaria no atual cenário de apenas 1 ano, por conta de questão de oferecimento, para terminar 3 disciplinas e se formar em estatística e poder servir ao mercado de trabalho, como é uma das nossas funções enquanto universidade. Então, essa é só uma contextualização geral que eu gostaria de levantar. O aluno, ele apresenta critérios de mérito, disciplinas que eventualmente ele acabou sendo reprovado no decorrer da graduação foram posteriormente recuperadas. Um exemplo que é levantado nos documentos é uma disciplina no qual ele foi reprovado com 4 em um semestre, 4,6, porém no semestre seguinte ele foi aprovado com 8,7. Então, existem vários desses casos, inclusive nos 3 primeiros anos de curso, quando ele tinha um semestre de mais insucesso, no semestre seguinte ele recuperava, de modo a não atravancar o seu curso. Então, tendo essa noção e tendo sempre esse empenho de estar mantendo as suas disciplinas, o seu comprometimento com a universidade e com o curso em dia. Então, em termos gerais, é isso que eu gostaria de levantar. Trata-se de um aluno que está comprometido, está empenhado, está a fim de terminar o seu curso, pela falta de apenas 3 disciplinas. O mesmo, eu mantenho contato com ele constante, a fim de atualizar sempre do seu estado. Ele foi desligado já faz um pouco mais de 1 ano, né, que foi o primeiro semestre do ano passado, mas mesmo assim ele continua frequentando algumas disciplinas, não a fim de alegar frequência, qualquer coisa do gênero, mas sim a fim de acompanhar, dentro desse cenário de incerteza, acompanhar disciplinas para ter uma carga de conteúdo para que ele finalize o curso da melhor forma. Ou seja, mesmo não tendo vínculo, ele manteve o compromisso com as disciplinas que ele não sabe se finalizar ou não, e com o conhecimento que lhe falta para a conclusão do curso. Então, são esses elementos que eu gostaria de levantar e solicitar ao plenário a avaliação de todos esses fatores para que seja reconsiderada a matrícula desse estudante. Obrigado.
Bom, obrigado. Infelizmente o professor Chico não está aí. Ele saiu. Quer comentar alguma coisa, Eliana? Eu acho que é um aluno que teve essas dificuldades, realmente a gente acompanha, mas esse caso ele foi, para chegar aqui, obviamente ele já passou na comissão dentro da CCG que julga os recursos, passou na CCG, e esse caso já foi devolvido, então, para discussão dentro da graduação do IMEC, e foi reafirmado, digamos assim, o indeferimento para o pedido. Realmente, as disciplinas que faltam seriam essas, pelo encadeamento delas, provavelmente, talvez precise de mais do que um semestre, acho que são 2, segundo o critério, segundo o encadeamento das disciplinas. Existe um momento aí de reprovação em um número elevado de mais do que 3 disciplinas e um pedido do aluno de cancelar a reprovação, e isso foi um vai e vem dentro do IMEC. Então, acho que tem uma história disso, mas, de fato, o aluno chegou a um CPI elevado e acabou, então, sendo desligado no final da trajetória, vamos dizer assim, por causa de alguns percalços de ordem pessoal. A questão das bolsas, a informação que eu tenho do SAI é que ele teve auxílio para moradia e base em 2014 e também em 2015 teve moradia e base, depois o base C. Então, é um aluno que foi ajudado aí pelos nossos benefícios em 14 e 15, mas em 16 mudou o status de novo, porque o pai foi reempregado, então muda o status, ele perde o direito da parte financeira. Mas acho que houve uma questão aí da fratura do pé, que aparece na história, que ele teria se esforçado para vir, apesar da fratura do pé, um dia da semana, e aí esse semestre parece que foi um semestre complicado, e coincide com o semestre que houve também a greve, então foi um semestre bem conturbado. Não quero colocar aqui a Nancy em maus lençóis, mas eu vi que aqui que ela foi professora do estudante. Nancy, quer fazer um comentário? Não precisa, não, melhor não. Está entrando agora, né, mas... quem tinha levantado aqui? Kiko. Essa não é a primeira situação que esses casos são tratados. Sempre eles vêm com uma discussão subsidiada das dificuldades dos estudantes, e na maioria das vezes essas dificuldades são reais e que impedem o estudante da conclusão do curso, e fica, às vezes, faltando pouco, e não permitir com que esse estudante conclua um prejuízo para a instituição pública, porque ele investiu muito já nesse estudante. Então, eu acho que até por jurisprudência, porque a gente já aprovou em muitas situações casos semelhantes, acho que é importante que a gente permita com que esse estudante conclua o curso dele. Acho que a discussão da formalidade que impede, ela não pode ser mais importante do que o investimento que a universidade fez e dá a possibilidade dele concluir o curso. Pois não, Luiz. Bom dia a todos. Eu vou contrária à fala do conselheiro que acabou de se manifestar, porque por uma questão de jurisprudência e uma questão também da gente analisar aos pares, a comissão dos relatores, ela o faz com bastante atenção e bastante detalhada. Então, quando coordenador, eu fiz parte dessa comissão, e nós temos o cuidado, e agora essa comissão também o tem, de entrar em contato com a coordenação do curso,
de entrar em contato, às vezes até com o próprio aluno, para ouvi-lo quando necessário, para tomar uma decisão. E à mesa existem inúmeros processos semelhantes a esse. Então, quando a comissão toma uma decisão como essa, é tomada ali junto com os pares. Então, se agora a gente aqui na CEP, por uma questão de investimento da universidade, se esse for o único critério, precisa ser definido isso em forma de um estatuto, em forma de um regimento, para que isso fique claro lá para a comissão. Porque eu acho assim, são inúmeros os fatores que a comissão de relatores usa para analisar e dar um parecer. Da mesma forma, quando é levado a CCG, os critérios também são analisados, ali o coordenador do curso estava presente, então eu vejo assim, já é um assunto que foi profundamente discutido. Então, só o critério de investimento da universidade, eu não concordo. Obrigada, Marcelo. Pois não. Pode ser você, tanto faz. Só um adendo, então, que a professora Eliana também levantou. Nesse contexto do recurso contra a disciplina reprovada, ela vem num momento de greve, então um momento de atipicidade, né? E como já foi levantado, não são apenas critérios econômicos, que são bastante importantes, visto que estamos numa instituição pública, mas também são aspectos de mérito. O aluno está com o seu CP 93, apenas um ano para se formar, apenas 3 disciplinas, é um aluno que nunca teve uma outra solicitação de reingresso ou qualquer elemento do gênero, é uma primeira solicitação, então são também elementos de mérito quanto à qualidade, ao desempenho e afins desse aluno, além do nosso caráter de formação de profissionais, que estaremos, de acordo com o Kiko, nos ausentando de colocar mais um profissional, que é uma das nossas funções, enquanto universidade. Professora Dirce. Bom dia a todos e todas. Eu também, como Luísa, quando coordenadora de curso, fiz parte dessa comissão e sei o quão cuidadosa a comissão é no trato e na avaliação dos processos que chegam ali. E sei também das dificuldades que é de tomar decisão naquele contexto, né? Quer dizer, são casos excepcionais os que são ali tratados. Agora, eu queria, nesse episódio em especial, me manifestar a favor do recurso do estudante, considerando esse conjunto do que foi aqui trazido, né? Tanto do desempenho, é visível aqui pelo histórico do aluno de que ele tem tido um bom desempenho em várias das disciplinas, as dificuldades recorrentes que ele trata no processo, é um processo extremamente bem documentado, diferente de outros que às vezes a comissão tem ali para analisar, então isso mostra que é um estudante que está de fato empenhado a defender a sua permanência, a sua possível conclusão do curso. O que é importante porque ele teria mais um ano, né, e assim ele se compromete nessa conclusão. Então, eu queria me manifestar favorável a que essa comissão acatasse a solicitação do estudante. Pois não, João. Bom dia a todos. Bom dia, Nancy, mais uma vez. Parabéns, já dei pessoalmente. Mas, então, eu vou falar mais ou menos no mesmo sentido da Dirce. Eu acho que, já no final do mandato, talvez a gente tenda a ficar com o coração mole, mas não é por aí que vai o argumento. Mas é mais uma questão mesmo de custo-benefício, né? O fato, e depois deixar claro também que o fato da gente estar discutindo isso aqui na CEP, o que é perfeitamente previsto, né? E eventualmente até decidir em contrário, não desabona em nada o trabalho que a comissão faz. A comissão julga N casos distintos, tem lá os seus critérios e faz isso com toda a competência e procurando fazer justiça nesses casos. Agora, o diferencial desses casos todos que foram julgados lá, um ou outro tem recurso, porque justamente é aí que aparece talvez alguma particularidade que faz com que a grande maioria nem tente o recurso, porque constate que a decisão da comissão não tem o que contra-argumentar, digamos assim, enquanto que outros casos são revestidos de uma ou outra particularidade. Aí me parece óbvio, não é um aluno brilhante, não é um aluno que tirou o melhor do curso, é um aluno que teve, enfim, se é brilhante ou não posso julgar a princípio, não teve um desempenho brilhante, teve uma série de dificuldades humanas também,
Mas o caso concreto é que nessa altura do campeonato está por 3 disciplinas, mostra uma capacidade. Eu li com cuidado esse assunto quando fui chamado para substituir a Graça, e eu acho que tem chances reais de... E se ele pudesse formar, é claro que é melhor para ele, é melhor para a instituição, é melhor para todo mundo. Não se configurando aí nenhuma injustiça contra aqueles que não fizeram recurso. Então, minha tendência é votar favorável. Mais comentário. Bem, bom dia a todos. Eu gostaria só de acrescentar, acho que uma coisa que ainda não foi mencionada, porém me saltou aos olhos quando eu vejo um aluno que está nessa instância de recurso, que é que ele teve base C, né? Então, me parece que a questão do aluno desenvolver uma iniciação científica é também algo bastante significativo para demonstrar um engajamento acadêmico mesmo e um desejo de continuidade na instituição. Imagino que se fosse simplesmente um aluno que está rodando no seu próprio curso com dificuldades e prestes a não conseguir cumprir, ele não se envolveria numa iniciação. Então acho que isso é um caráter a ser levado em conta, né? A questão do aluno querer desenvolver mesmo a pesquisa dentro da universidade, apesar das dificuldades com os conteúdos que ele pode estar tendo em aula. Quer esclarecer? Não, só reforçar a questão de que, então, pelo encadeamento de disciplina, serão dois semestres a necessidade para completar. Mais alguma manifestação? Vou colocar em votação. Aqui pelas manifestações vou fazer a votação ativa, tá bom? Aqui os favoráveis ao recurso do aluno, é isso que nós vamos votar. Ah, não, é o parecer da CCG. O parecer da CCG é contrário à solicitação do aluno. Então nós vamos votar o parecer da CCG, que é contrário à solicitação do estudante. Os favoráveis ao parecer da CCG, isto é, contrários à solicitação do aluno, por favor se manifestem. Parecer da CCG. Os favoráveis ao parecer da CCG, que é contrário ao estudante, por favor se manifestem. Os contrários ao parecer da CCG e, portanto, favoráveis à solicitação do aluno, por favor se manifestem. Abstenções? Então, o parecer a votação foi contrária ao parecer da CCG e, portanto, favorável à solicitação do estudante de uma nova chance. Né? Tem que ser incluído aí que são 2 semestres necessários para a conclusão. Com isso, vencemos a pauta. Vou colocar o expediente para ciência e dar a palavra aos conselheiros. Professor Kretli. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma menção aqui ao desastre que aconteceu no Rio de Janeiro, que destruiu, além de um patrimônio nacional, um grande laboratório de pesquisas nacional. Eu queria fazer esse registro aqui e também gostaria de algumas informações da reitoria sobre a manifestação referente a esse acontecimento. Isso porque eu estou levantando, porque a guarda desse aparato de pesquisa no Rio de Janeiro estava sob a guarda de uma nossa co-irmã, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vive dificuldades gravíssimas econômicas e financeiras. E a nossa preocupação seria a mesma, por exemplo, se
equipamento do porte do Laboratório Nacional de Síncrotron, por exemplo, se pegasse fogo, tivesse algum acidente grave e destruísse a nossa capacidade de pesquisa. Além disso, eu gostaria que, se for possível, o senhor reitor discorresse alguma método que a Unicamp tem adotado da prevenção de ocorrências nos nossos laboratórios. E eu acho que a gente tem que ter uma política bastante segura sobre essas questões, né, tanto patrimonial como pessoal, e se ele pudesse esclarecer para o Conselho essas questões. Muito obrigado. Muito bom. Farei isso. Os pró-reitores presentes que querem se manifestar. Nancy quer falar alguma coisa? Acho que é meio prematuro, né? Agora já só o print, ela já comentei. Munir? Eliana? Só acho que continuando nesse assunto desses recursos que chegam às vezes à CEP e ao Consul, como já foi dito, e para quem participa são muitos mais os casos em que a gente tem que julgar lá, e alguns poucos chegam aqui, mas existe uma comissão trabalhando, nós temos o Programa de Apoio Acadêmico, que é o PA, que foi proposto para identificar alunos que estão numa fase muito avançada de perigo, vamos dizer assim, de serem desligados, e a taxa de sucesso é muito baixa do programa PA. Então, a comissão que está trabalhando no PA está preparando uma nova proposta que é de intervenções precoces, identificação precoce de estudantes que estão tendo dificuldades, saindo alertas da própria DAC para os coordenadores de curso. Então, a gente espera que vários destes casos, que nesse momento eles passam e acabam chegando só quando o aluno realmente é desligado, que não aconteçam porque o sistema vai identificar, e também por causa de um processo aí de conscientização e ajuda aos estudantes quando estão chegando para entenderem melhor os caminhos e os possíveis aí, inclusive as possíveis bombas relógio no meio do caminho. O que acontece é que alguns alunos não têm consciência do processo e se dão conta do desligamento quando ele já aconteceu. E isso não pode ser assim. Então, nós estamos pedindo o apoio aí das coordenações e trabalhando com as coordenações muito de perto para poder ter identificação precoce e tentar reconduzir os alunos que estiverem com dificuldade. Acho que o principal é isso. E só complementando, eu já comecei as visitas às unidades para discutir a revisão e reflexão sobre os currículos. Já foram 3 unidades, acho que alguns estão aqui, devem ter passado já por essa experiência, alguns dos coordenadores. Então, eu queria só lembrá-los que eu estou agendando com todos, alguns deles já estão marcados, e aí a gente pode discutir esses outros assuntos durante a minha visita às congregações. Professor Marcelo. Eu queria... Tem sido demandado ali da CGU, ou chegado ali na CGU, vários comentários sobre o congelamento de contratações e o congelamento de promoções na universidade. E eu não tenho me cansado de dizer e tentado mostrar nas pautas da CEP e da CAD que contratações não estão congeladas, nem de funcionários, nem de docentes. E que promoções também não estão congeladas no caso de docentes, e no caso de funcionários, há previsão no orçamento para que isto aconteça quando dá a implantação da carreira. Aparentemente essas informações não chegam nas unidades de ensino e pesquisa por razões que eu não sei quais são, mas acho que é sempre bom na pauta no expediente da CEP e também da CAD falar de alguns números, porque eu acho que os números eles mostram que estamos sim contratando. Apresentamos em março desse ano um relatório do que fizemos em 2017. E sobre promoções, se há dificuldades em alguma unidade, esta dificuldade não é generalizada. Este ano temos previstas
196 promoções, incluindo concursos de livre docência, e 16 descontingenciamentos de concursos de titular. Esses números são inéditos na história da Unicamp. Não houve, em nenhum ano, nem naqueles em que o orçamento transbordava pela alta arrecadação, um número de promoções e concursos desta magnitude. Então eu pediria a todos os membros do Conselho Universitário que levassem para as unidades a informação precisa e correta. Estamos, sim, contratando, olhem as pautas da CEP e da CAD. Estamos, sim, promovendo, olhem as pautas da CEP. Hoje mesmo há assuntos que já deliberamos e aprovamos de promoções com base no plano de aplicação que as unidades apresentaram. E também temos procurado informar, tanto a Marisa na parte orçamentária, quanto eu na CGU, através das duas comissões da CVD e da CVND, que estarão previstos no orçamento de 2019 recursos para a contratação, recursos para a promoção em todas as carreiras. Então eu pediria a todos os membros da CEP que quando esse assunto fosse levado ou fosse levantado nas suas respectivas faculdades e institutos, que a informação chegasse de modo preciso e correto. E a informação precisa e correta, temos um número substancial de promoções ocorrendo esse ano. Temos concursos de titular que estão sendo descontingenciados com recursos deste ano, 2018. E quando da elaboração do orçamento para 2019, estarão previstos recursos para contratação, recursos para promoção e recursos para professor titular, promoções em todas as carreiras e para professor titular na carreira MS. Então, eu queria só fazer esse lembrete para que as dificuldades de informação sejam minimizadas no âmbito das diretorias das unidades de ensino e pesquisa, justamente para que a gente possa trabalhar com mais tranquilidade e de modo mais objetivo nesses assuntos. Acho que era essa a informação que eu gostaria de passar. Obrigado, Tereza. Eu não tinha visto ali, a Marisa está escondida ali atrás. Marisa, você quer falar alguma coisa? Obrigada, professor Marcelo. Bom dia a todos. Eu gostaria somente de fazer um lembrete e informar também. A PRDU encabeçou um trabalho aí de um GT que está se debruçando para revisar a carreira PAEP. E amanhã nós temos uma atividade muito importante que é a reunião com o GT consultivo, né? Então queria simplesmente deixar registrado aqui, tem algumas pessoas aqui que fazem parte do GT consultivo, enfim, e também é um assunto de interesse de toda a comunidade, então queria deixar aqui registrada a atividade que vai ser feita amanhã, no âmbito do GT, mas também já deixar no radar de todos a expectativa do agendamento da CIDF extraordinária que vai tratar sobre o assunto, né? E também agradecer a participação maciça aí de vários blocos de funcionários, etc. e tal, todos que têm realmente participado das enquetes que nós temos lançado aí no ar. Inclusive todos os resultados dessas enquetes estão no site, né, para que todos possam olhar. Então, queria só deixar registrada essa ação. A questão orçamentária eu vou deixar para discutir na CAD, porque a revisão está lá pautada. Então, é isso. Muito obrigada. Pois não. Eu acabei me esquecendo. Posso falar uma coisa? Pode. Olha, o noticiário tem trazido que está em fase de elaboração um novo contrato de pedagiamento das estradas paulistas, né? E que houve uma modificação, pelo menos o que traz a notícia, isso obviamente tem que ser verificado,
que grande parte dos recursos não serão utilizados mais porque as estradas já foram modificadas e melhoradas. Então, eu achava, não sei, talvez uma sugestão fosse, via CRUESP, uma discussão mais rápida a esse respeito da inclusão de um percentual da arrecadação para as universidades paulistas. Eu acho que talvez a PG, junto com o Instituto de Economia, pudessem subsidiar a reitoria nessa proposta mais aprofundada. Eu acho que há um certo descontentamento em geral do tipo de contrato que está acontecendo, que tem sido assinado até hoje, e os candidatos a governadores estão também ali, né, um pouco mais propensos a reavaliar e entender isso. Eu acho que pode ser uma possibilidade. Então, só que o tempo urge, porque acho que vai ser agora, para o final do ano, essa assinatura do novo contrato. Bom, Bom, obrigado, professora Glaucia. Vou comentar as duas questões, começando por essa que está mais fresca. Além disso, tem que não só no contrato, mas naturalmente tem que passar na LDO que está travada e tal, e a negociação ali não está fácil, né, por toda essa movimentação política e briga aí dos candidatos, está tudo travado, né, a LDO não passou, não está congelada ali, está tendo um travamento e não parece não haver perspectiva para que isso ocorra. Talvez só depois das eleições, né? Não sei como que isso vai acontecer. E a verdade é que já está bem difícil a gente continuar conquistando o que a gente tem garantido, né? Então, não, certamente é uma boa ideia, eu vou conversar e ver as possibilidades, mas a probabilidade de sucesso, sendo bem honesto, é pequena, né? Porque eu tenho que tomar cuidado aqui com as palavras, porque não há perspectiva, não há entre os candidatos nenhum que tenha a visão completa de universidades públicas, vamos dizer isso. Então, eu acho que essa que é a realidade que a gente está vivendo hoje. Então, vamos tentar e ver, mas não é simples. Sobre o que o professor Kretli comentou, eu também ontem, naturalmente, de domingo para segunda, perdi o sono com essa história toda, não só pela tragédia, né, que aconteceu lá, mas certamente imaginando que a gente está sujeito a isso na Unicamp também, né, em qualquer lugar, em qualquer momento. Temos esse perigo rondando, sempre, 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 em todos os aspectos. E aqui eu ressalto que não é só esse, né, de uma tragédia, de um incêndio, mas pode acontecer, como já ocorreu no passado, a morte de um estudante numa festa não autorizada, pode acontecer alguma tragédia de todas as ordens, e a gente aqui, não há dúvida, e todos aqui vivem e convivem na Unicamp, e temos aqui digamos, um passivo imenso no que se refere à questão de segurança. Não só em laboratórios, mas no nosso cotidiano. É só olhar esta sala e ver. O que não tem, né? Tem uma saída, temos diversas dificuldades aqui. Aqui o nosso engenheiro civil aqui na frente, né? Akira, não me deixa mentir que se você olhar para algumas construções da Unicamp hoje, seriam completamente inadequadas, e são. E nós temos que cuidar desse passivo que é imenso. Nós temos a CIPA, que tem atuado fortemente na questão dos laboratórios, das áreas, mas ele não é suficiente. Temos aí que ter portas antifogo, toda a questão aí de segurança, e nas bibliotecas,
nos laboratórios. Olha, é um dilema que a gente vive no hospital. E eu, pessoalmente, além de tudo, sou amigo pessoal do diretor ali do Museu Nacional, o Alexandre Kellner, que atua também na área de divulgação da ciência e tal. Olha, eu conheço a pessoa, sei a preocupação dele, o esforço que fez. E olha, é uma dificuldade. Então a gente tem aqui, conversamos sobre isso ontem com a Marisa, com o Marco Aurélio da DEP, que a gente realmente tem esse processo de acelerado para lugares que estão precisando de manutenção urgente. E o pior é que temos muitos, né? Com situação precária na questão elétrica, com a questão aí de reformas necessárias e urgentes. Então eu solicitei ontem mesmo que a gente tivesse esse fast track, né, de aprovar e realizar esses projetos, que mesmo assim não serão suficientes. E é um medo constante que a gente tem, uma preocupação, e que a gente aos poucos tem que começar a atuar. E não é só a questão financeira, tem a questão financeira, mas é uma questão da nossa burocracia interna, dos nossos impedimentos, e que a gente precisa fazer. Então, nós temos aqui a brigada de incêndios, estamos com a proposta de aumentar isso, o CIPA, mas precisa mais. É de perder o sono, de fato. Ontem eu não sabia muito bem como proceder. Eu decidi tomar uma atitude aqui que eu não sei nem se é permitida ou não, mas decidi tomar de qualquer maneira. Decretei o luto aqui da Unicamp. A gente hasteou as bandeiras a meio haste para demonstrar um pouco essa preocupação. Fizemos uma breve nota, mas realmente a situação é complicada. A Tereza quer fazer um comentário sobre isso? Eu acho que é bom talvez mostrar algumas ações que estão sendo feitas. O nosso passivo é imenso, tanto na questão da segurança patrimonial, física, quanto na questão da acessibilidade, que são dois assuntos muito correlatos. E só para lembrar, a Marisa, quando fez aquela revisão de todas as obras, conversando aí amplamente com todos os diretores, ela estabeleceu prioridades para execução da obra em função aí do montante, né? E as obras relacionadas com segurança continuam estando na primeira prioridade. A DEP fez a pedido aqui meu e do Marcelo, um estudo profundo sobre por que as obras da Unicamp não andam. Fez um diagnóstico exaustivo das razões, rastreando nos processos das obras o que acontecia em cada fase, pegou aí vários exemplos, e com isso ela fez uma proposta que foi aprovada na última reunião da COPEI, de como tratar a questão de obras na universidade, e também como definir prioridades, além daquelas que a PRDU já havia feito em relação principalmente a, creio que, 2 pontos: a questão da segurança e a questão dos termos de ajuste de conduta que a Unicamp assinou com o Ministério Público. E nessa proposta de como tramitar, a DEP apresentou uma que é que a gente chamou de fast track, né, um modo rápido, que são justamente aquelas obras mais emergenciais e urgentes, e outra, um mecanismo mais padrão, que vamos então procurar implementar. Então esse é um tipo de ação que nós estamos fazendo em conjunto com a DEP. Isso foi aprovado na última reunião da COPEI.
O segundo aspecto que eu acho que tem a ver aí com recursos é que nós estamos buscando recursos externos para vários tipos de iniciativa, algumas vinculadas à questão da sustentabilidade, que também está, vamos dizer, no bojo desse tipo de assunto. E justamente a semana passada, o professor Luiz Carlos, da Faculdade de Engenharia Elétrica, apresentou uma proposta de, na verdade, duas propostas. Uma de, junto à CPFL, usar os recursos de eficiência energética para rever toda a instalação elétrica da área do ginásio. E isso, então, foi montado um projeto em conjunto com a CPFL e enviado para a Agência Nacional de Energia Elétrica, com boas perspectivas do projeto ser aprovado. Ele já tem outros projetos aprovados junto a essa agência. Projeto, acho que é em conjunto também com o professor Leonardo. E em conjunto com o professor Leonardo, também foi apresentado ao BNDES um projeto de recursos a fundo perdido para a área de água. Colocar medidores em todos os prédios da universidade e desenvolver um sensor baseado em ITO para coletar a informação em tempo real e transmitir a informação para uma central de gestão. Então, estas são algumas das iniciativas que nós estamos, nas quais nós estamos atuando, justamente para buscar recursos externos, porque o nosso passivo é enorme. E há um projeto que o Marcelo submeteu, relacionado com acessibilidade, junto à Secretaria da Pessoa com Deficiência, Secretaria Especial da Pessoa com Deficiência, é um projeto grande, de mais de 60 milhões, né, Marcelo? 55 milhões, mas que por conta aí de toda essa marolinha política que nós estamos vivendo, o projeto ainda está, nós estamos aí com dificuldade de apoio. Mas estamos buscando recursos externos, porque só com recursos orçamentários teremos dificuldade de resolver num prazo razoável esse nosso passivo. Então, relatando aqui um pouco das iniciativas dos últimos 15 dias, é isso que nós estamos fazendo. Muito bem. É isso, gente. Vamos nos reunir, quem estiver aqui, à tarde na CAD. Agradeço. Só um recado que eu queria dar. A gente está aqui sempre... Já começamos a entrar aqui para planejamento do fim de ano e geralmente a gente aqui busca fazer alguma celebração, alguma coisa do tipo, com adesão. Aqui o pessoal do gabinete do cerimonial começou a organizar uma festa aí de fim de ano. Quem tiver interesse, procure o cerimonial, que a gente tem a data, agora não me lembro a data, tem uma data aí para a gente já deixar pré-agendado e garantir aí a participação de todos, tá bom? E sim, uma coisa importante, falando em eventos que eu acho que são importantes, essa semana tem a estreia e a apresentação da ópera La Traviata no Teatro de Paulínia. Acho que é quinta, sexta e sábado. A gente tem aí um número de ingressos razoáveis que está distribuindo gratuitamente. Só quem tiver interesse em procurar o GGBS, está sendo distribuído, está todo mundo convidado, tá bom? Acho que valeria a pena o prestigiar. Obrigado, gente. Quem fez isso aqui? Adoro. Posso conversar com ela? Pode. Eu acho que a gente conversa definindo a finalidade. Tá bom. E acho que tem muita coisa que é bom colocar na certificação, não da deliberação. Tá bom.